como a gente estava dizendo, então, o Vietnã deixa um rastro de protestos que vão se transformar numa onda internacional, né, que vão se somar a outros movimentos do mundo. 68 há um protesto extraordinário de estudantes e trabalhadores na França, é o maio de 68. 68 há um levante estudantil no Brasil contra a ditadura militar. Há um movimento cada vez mais efervescente na Alemanha, que vai terminar numa greve estudantil de 3 anos, e nos Estados Unidos há uma onda de protestos que vão acabar, né, estimulando outras regiões do mundo a se manifestarem. O John Lennon conduz protestos na Inglaterra contra a guerra do Vietnã. Há uma intensificação da opinião pública de se mobilizar contra a guerra na medida em que o mundo começa a receber mais e mais imagens do que acontecia no Vietnã. A guerra do Vietnã vai ser a guerra mais coberta por mídia da história. Há um profissional novo que está surgindo nos anos 60, um profissional de imprensa que é o correspondente de guerra, e o Vietnã vai ser um prato cheio para esses profissionais cobrirem a guerra e mostrar o que acontecia para o mundo. Então há uma onda, né, internacional de insatisfação contra a guerra do Vietnã, que no Brasil não chegou a ser conduzida desse modo, porque o movimento começava como uma reação à ditadura militar, e 68 é um ano muito bruto de reação da ditadura, e, né, os protestos estudantis terminam sendo esmagados pela repressão. Que soldados feridos, né, soldados dos Estados Unidos também. Os protestos vão concentrar cada vez mais pessoas por conta dos meninos que voltam da guerra mortos, dos que voltam mutilados, são centenas de milhares de mutilados, dos que voltam completamente perturbados emocionalmente, aqueles caras que pegam uma arma e atiram contra uma multidão nos Estados Unidos. Então a guerra do Vietnã despertou o que tinha de pior nos soldados e, por consequência, também uma reação contra o que estava acontecendo lá, né? Aqui uma foto do uso de bombas de napalm, são aquelas bombas incendiárias que eu comentei com vocês, que vão, né, ser amplamente utilizadas no Vietnã, fora essas operações de busca e destruição que terminavam no massacre de civis. É o caso da aldeia de My Lai, né? Em março de 68, tropas dos Estados Unidos chegam na aldeia de My Lai e massacram mais de 500 pessoas. Isso é uma foto verídica, uma foto real do que aconteceu. Massacram mais de 500 pessoas, inclusive um número assustador de bebês, de crianças, né, que são mortas pelos soldados nessa ação. Ninguém nunca foi punido por esse massacre. Um tenente acabou sendo responsabilizado e o Nixon, o presidente do país, perdoou. Muita gente dos Estados Unidos tratava ele como um herói por ter matado esses comunistas amarelos, né? Então, assim, um ódio racial e um ódio, né, ideológico contra aquilo que eles não compreendiam, que era um modo de vida muito diferente do deles em outro país, e acabaram, né, apoiando esses massacres. Mas são dezenas de massacres como esses que se verificam pelo país. Como eu disse para vocês lá no filme do Oliver Stone, né, o Platoon, né? Ele mostra um desses massacres contra uma aldeia, mostra essas operações, e em 72, em junho de 72, tem o ataque contra a aldeia da Kim Put, que é um ataque de napalm. Eles cercam a aldeia dela com uma desculpa de que havia colaboração com os comunistas e lançam um ataque de bombas de napalm contra a cidade, matam um número indeterminado de pessoas, e no meio das fumaças, das chamas, de repente aparecem crianças fugindo, e aparece ela inteiramente nua, com o corpo todo queimado por napalm, as roupas queimaram, se despedaçaram, e à medida que ela vem correndo, partes da pele dela, do corpo, vão sendo desprendidos, né, pelas queimaduras. Ela está num estado de choque que na hora ela relata que ela não sentia dor. Os soldados começam a largar água no corpo dela e a água ferve por conta da carne estar queimando. Uma foto mais próxima dela aqui, dos ferimentos. A carne dela está queimando e a água evapora em contato com a pele dela, tal é o calor, né? E ela ficou com sequelas, dores, queimaduras terríveis pelo corpo, né, para o resto da vida. Hoje ela vive no Canadá, é embaixadora da Unesco, uma organização da ONU, né, para o progresso da ciência, né? E na época, a foto dela varreu o mundo. Tem outras crianças que vão aparecer depois queimadas. O menino está com os pés queimados, correndo ali. Vão aparecer outras crianças queimadas. Tem uma moça que traz um bebê e começa na frente das câmeras de TV a se desprender pedaços do corpo da criança pelas queimaduras, né?
Então o mundo ficou chocado com isso. Isso já no governo Nixon, é a fase mais dura de uma guerra duríssima contra uma população que está indefesa, sob os bombardeios dos Estados Unidos. As aeronaves desfilavam sobre o país bombardeando, né? Mas ela também serviu para catalisar uma onda de insatisfação cada vez maior contra a guerra. A Kim Pucci, como eu disse, vive no Canadá, eu não sei exatamente a idade dela, mas outro dia eu vi uma entrevista dela no YouTube, tem entrevistas dela falando disso. Aqui outra foto, vocês veem que tem partes do corpo dela que está se desprendendo, né? Lá atrás tem um jornalista que está cobrindo, né? Um soldado aqui está tentando pegar água para largar no corpo dela. E ela acaba se tornando um símbolo da barbárie que foi essa guerra. Ela correndo nua, toda queimada, né? E ao lado do Mickey Mouse e do Homer, como é? Bom, lá o palhaço do McDonald's, né? Ronald McDonald, acho que é isso, né? Que era um grafite que era pintado na cidade dos Estados Unidos como denúncia de que era uma guerra por interesse econômico e uma população inteira estava sendo dizimada por conta dela. Aqui uma outra imagem mostra as aeronaves pulverizando o país com agente laranja. A empresa que fabricava esse produto químico que eles vão lançar contra o país para matar as florestas e matam as pessoas que estão embaixo. É a Dual Chemic. Em 2012 ela foi patrocinadora dos Jogos Olímpicos de Londres, quer dizer que esse pessoal está todo por aí ainda, e eles despejaram cerca de 80 milhões de litros de veneno no país. Tem algumas áreas que são inabitáveis. O ano passado os Estados Unidos foi condenado por uma ação internacional e concordou em descontaminar uma região do Vietnã que tanto veneno que eles lançaram nela se tornou inabitável, né? Não pode ter presença de pessoas lá. Mas eles fizeram isso, pulverizaram o país com armamento químico, né? O Nixon ganha as eleições em 68 com a promessa de sair do Vietnã, mas durante o governo dele se inicia a fase mais dura da guerra. Ele vai ser chamado de Mad Nixon, Nixon louco, porque ele chegou a cogitar de lançar bombas nucleares contra o Vietnã do Norte para acabar com a guerra, e aí a oposição firme da União Soviética no Conselho de Segurança da ONU acabou dissuadindo ele. Os soviéticos chegaram a ameaçar de fazer um ataque a Berlim, na Alemanha Oriental, caso eles atacassem os vietnamitas com armas nucleares. A França, a Inglaterra também se opuseram a esse ataque. Mas ele chegou a preparar um plano para lançar 12 bombas nucleares sobre o Vietnã. Durante o governo Nixon, a América Latina também vai viver um novo impulso de crescimento das ditaduras militares. Em 73 há um golpe contra o governo de Salvador Allende, um governo eleito democraticamente no Chile, e esse golpe militar, conduzido pelos Estados Unidos, coloca no poder um ditador brutal, Augusto Pinochet, que mandou matar milhares de pessoas. Há pouco tempo atrás ainda se encontrou uma fortuna de milhões e milhões de dólares dele na Suíça, de dinheiro que ele tinha desviado. Além de tudo, é um corrupto. Todas as ditaduras são corruptas, porque não há controle sobre elas, então os ditadores fazem o que querem. E o governo do Chile foi bombardeado por aeronaves de combate em setembro, 11 de setembro de 73. O Salvador Allende morre nesses ataques aéreos. E o Chile mergulha numa área brutal, numa situação brutal de repressão, em que é tanta gente presa pela ditadura que eles não tinham onde levar as pessoas, botaram no Estádio Nacional, onde, né, acontecem as grandes competições de futebol do país, né, e acabou se tornando uma prisão a céu aberto, onde pessoas foram mortas. Hoje, quando tu visita o Estádio Nacional, lá os chilenos, né, não querem volta da ditadura, como em alguns países de gente imbecil, e há placas, né, no estádio denunciando os crimes que foram cometidos contra a população do Chile durante esta ditadura. Aqui o Palácio La Moneda, Santiago, Chile, 11 de setembro de 73, depois dos ataques com naves de guerra, com aviões de guerra, contra o Palácio Presidencial do país. Uma guerra contra o governo do Chile, né? E as pessoas sendo presas, né? Milhares vão desaparecer no Chile. E aqui o Nixon, em 71, visitando as muralhas da China, ele faz um acordo com o governo da China, né, em troca de restituir o cargo de
membro permanente no Conselho de Segurança da ONU aos chineses, ou seja, a China passa a ter poder de veto e fica permanentemente como membro do Conselho. A China se comprometia a retirar o apoio que dava à resistência vietnamita. Os chineses cumpriram o acordo. O Nixon imaginava que com isso ele conseguiria virar a guerra. Não conseguiu, né? Os vietnamitas acabaram resistindo até o fim. Diferente dos coreanos, que chegam a um cessar-fogo, os vietnamitas lutaram até o fim para reintegrar o país e retirar os ocupantes. Afinal de contas, eles estavam em guerra contra invasões de estrangeiros desde 1932. Não iam parar agora, né? E aqui uma foto típica das operações, né? Os helicópteros, né? Em campo de batalha, os soldados embaixo ali, com imensas florestas no fundo, né? O Vietnã ela se transformou num campo de xadrez, onde num dia as tropas tomavam território, no outro dia eram expulsas pelos norte-vietnamitas, pelos Vietcongs, o que vai tornando cada vez mais questionável qual era o objetivo dessa guerra, afinal de contas, né? Entre a população norte-americana. Refugiados, vítimas, né? As principais vítimas dessas guerras da Guerra Fria é sempre a população civil, seja nas ditaduras, seja nas guerras diretas, como a Argélia, Coreia, Vietnã, prisioneiros de guerra, né? Aqui uma outra criança vítima de ataques de napalm também, né? Completamente queimada. Aqui uma foto que vai chocar o mundo também, isso é 69, 69 não, é 68, se eu não me engano, 68. E o chefe de polícia dessa ditadura do Vietnã do Sul executa na frente das câmeras de TV um suspeito, né? Tem um filme dessa cena, ele coloca a arma na têmpora do rapaz e dispara na frente das câmeras de TV do mundo inteiro, né? E a população fica chocada, porque era esse o governo que os Estados Unidos estavam sustentando no Vietnã. A guerra deixa um saldo final de pelo menos 3 milhões de vietnamitas assassinados, dos quais 2 milhões são civis. Outras 2 milhões de pessoas, né, ficaram com graves sequelas físicas, né, amputações, exposição a envenenamento por armas químicas. 300 mil pessoas desapareceram, o que dá um saldo de quase 6 milhões de vítimas, mas se calcula que, somando mais as vítimas do Camboja e do Laos, onde também há operações, esse número salte para quase 5 milhões, talvez 6 milhões de mortos. Então ela é o pior conflito da história do século XX, depois das duas grandes guerras. Consumiu 6 mandatos presidenciais nos Estados Unidos, dos quais 2 do Eisenhower. O Eisenhower é eleito, reeleito, né, e em guerra contra o Vietnã, intervenção no Vietnã. A eleição do Kennedy, 60, 61, o Kennedy assume, o país ainda está intervindo no Vietnã, o Kennedy quer sair do Vietnã, ele quer investir o dinheiro da guerra na prosperidade da comunidade negra, enfrenta a oposição da Ku Klux Klan, enfrenta a oposição da indústria bélica, enfrenta a oposição da máfia cubana, por questões que nós vamos discutir quando olharmos para o governo dele. Em 63, em novembro de 63, ele é assassinado. Então, o primeiro mandato dele é assassinado em meio à guerra. Assume o vice dele, o Lyndon Johnson, que alguns suspeitam de estar envolvido no assassinato, no complô que terminou no assassinato do Kennedy. E o Johnson assume em novembro de 64 e depois é eleito. Em novembro de 63, desculpe, depois é eleito em 64, governa de novo de 65 a 69, quando assume o Nixon, né, em 69. E o Johnson também passa todo o governo na guerra. Aliás, ele é o grande responsável pelo crescimento da intervenção dos Estados Unidos com a morte do Kennedy. A primeira medida que o Johnson assina como presidente é o aumento das tropas de 20 mil para 125 mil no Vietnã. No último ano de mandato dele, já são mais de 600 mil soldados em operação no Vietnã. Em 69, assume... também é sobre o Johnson que acontece o golpe de Estado no Brasil, o golpe militar. Em 69, assumiu o Nixon é reeleito em meio à guerra e sofre um impeachment, é impeachmentado no meio da guerra também, né, e ele renuncia antes desse impeachment, em 74, e assume o Gerald Ford, que era presidente da Câmara dos Estados Unidos, assume como presidente, ele é da maioria republicana, e ele perdoa o Nixon ia ser preso por conta de crimes que cometeu durante a presidência, crimes internos. Ele mandou espionar colocar agentes e câmaras de escuta no
escritório do Partido Democrata, um crime federal grave para um presidente da República, e acaba, para não sofrer impeachment, renunciando, e assume o Gerhard Ford, né? E é durante o Gerhard Ford que oficialmente a guerra termina. Embora o Nixon tenha acertado acordos de paz em 73 com o Vietnã, durante o governo Gerhard Ford que os Estados Unidos se retiram definitivamente do Vietnã em 75 e o país é reunificado. Para ir concluindo, aqui tem uma daquelas B-52, aquelas super aeronaves que eles usavam em operação nos campos, né, que partiam da Alemanha, nos campos de pouso que partiam da Alemanha para atacar o Vietnã. São armas, né, gigantescas, bombardeios gigantescos, né, que voavam milhares de quilômetros para realizar as missões e voltavam para a Alemanha Ocidental. Aqui os ataques aéreos, né, os bombardeios. E aqui um panorama do armamento que essa aeronave transportava numa única operação de voo, né, as bombas, as diferentes bombas, mísseis, bombas, né, de diferentes calibres, bombas, né? E a oposição a isso, que era, né, a essas gigantescas aeronaves que estavam permanentemente realizando missões, são 75 mil voos, a oposição a isso, muitas vezes, né, encabeçado por mulheres, por forças de resistência femininas que vão lutar contra os soldados dos Estados Unidos e, né, vão ser responsáveis pela derrota do gigante do norte no meio dessa campanha. Então é um pouco isso para a gente entender o conflito do Vietnã, tá, gente? Continuamos olhando a era Kennedy depois a seguir e aí a gente volta a falar um pouco mais do Vietnã, basicamente, rapidamente, porque o governo Kennedy é um governo que se elege com a promessa de retirar os investimentos dos Estados Unidos do